Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos de volta agora para cobrir o tópico 9, intitulado Teoria de Jogos. Esse tópico faz parte do curso de Inteligência Artificial em Aplicações Industriais, cuja sigla é EA072, ministrado junto à graduação em Engenharia de Computação aqui na Unicamp. Okay? Faz parte do elenco de tópicos avançados que foram reservados aqui para a reta final do curso, ok? E serão abordados os principais aspectos. Eu vou alertar acerca de muitos outros conceitos que não teremos oportunidade de cobrir. Mas as ideias principais e as noções mais importantes vinculados à teoria de jogos, nós vamos conseguir passar nesse material aqui, composto por 40 slides, ok? Então, inicialmente vamos posicionar a motivação e a relevância do estudo de teoria de jogos, depois vamos apresentar alguns exemplos, seguindo para terminologia e falar de jogos de soma nula, soma não nula, e particularmente de estratégias para o dilema do prisioneiro, que é um jogo específico de soma não nula, que permite o estudo de altruísmo em jogos, ok? Em estratégias de tomada de decisão. Então, a teoria de jogos representa uma forma de modelar problemas que envolvem dois ou mais tomadores de decisão. Então, toda vez que eu tenho dois ou mais tomadores de decisão, sendo que as decisões deles interferem no sucesso um do outro, tá? E sempre que eu tiver uma situação de sequência de tomada de decisão, não estou me referindo a uma decisão de cada jogador, mas uma sequência de lances ou rodadas do jogo, né? Então eu tenho caracterizado um jogo, tá? E o estudo desse jogo permite que eu formalize e modele mecanismos de análise de conflito de interesse. Bom, a teoria de jogos se originou ao final da Segunda Guerra Mundial como um ramo da matemática aplicada, tendo como um dos seus pais, John von Neumann, o mesmo pai da computação digital, né? Que a gente já mencionou, já trabalhou com a arquitetura padrão von Neumann, bem no comecinho do nosso curso. Bom, a humanidade tem se ocupado com jogos ao longo de toda a sua história, e embora as ferramentas de análise e a devida formalização matemática dos processos envolvidos tenham sido propostos apenas recentemente. De fato, qualquer disputa, qualquer conflito de interesse, né, uma conquista amorosa, uma guerra, uma disputa de mercado, uma disputa política, todos esses são jogos, ok? Então, um aspecto marcante da teoria de jogos é que inferências lógicas extremamente complexas podem ser expressas rigorosamente com o mínimo de sofisticação matemática. A gente às vezes nem percebe, por exemplo, quando digamos que eu vá com a minha família à praia e é preciso escolher um local da praia mais adequado para passar o dia, tá? Então, a quantidade de aspectos que são analisados e ponderados, né, para se chegar a esse local são muitos, né? É um problema bastante complexo, esse problema de definir o local em que você vai fincar o seu guarda-sol na praia, né? Só para dar um exemplo prático e aparentemente bobo, né, mas que já tem um grau de sofisticação e uma complexidade bastante elevada. Eu, por exemplo, eu quero, tendo crianças, né, eu quero ficar num ponto em que eu posso visualizar o mar, de modo a monitorar as crianças que estão ali brincando à beira-mar, né?
não quero ficar muito distante da barraca de água de coco, de pastel, por exemplo, né? E eu não quero um local muito aglomerado ou com som muito alto. Então, só para dar alguns exemplos aí de objetivos e de utilidades que eu tenho que levar em consideração. E esse é um exemplo bastante específico, mas a teoria de jogos é muito atrativa por modelar situações bastante diversas e de grande interesse para todos aqueles que trabalham com engenharia, por exemplo, né? E engenharia social, engenharia política, tá? E também outras formas de disputas de interesse. Então, temos aqui a modelagem trabalha definindo matematicamente, né, conflitos entre países, entre grupos sociais, entre grupos étnicos, políticas de preço, de mercado financeiro, de expansão de mercado, políticas de impostos e taxas, políticas sociais e de saúde. A gente vê aí, estamos gravando essa aula durante a pandemia de Covid-19, né? Então há várias decisões que precisam ser tomadas em sequência, em momentos diferentes aí da dinâmica do contágio, né? A existência ou não de vacinas seguras, eficazes, enfim. Campanhas eleitorais, também acabamos de passar por uma eleição municipal e é possível modelar campanhas eleitorais com base em jogos, tá? E outras disputas de poder também. Práticas esportivas e de entretenimento, evidentemente, muitos de vocês ao se deparar com o título dessa videoaula, né, teoria de jogos, pode pensar que estamos restritos a entretenimento, jogos de tabuleiro, jogos de carta, tá? De fato, eles também estão contemplados aqui, assim como os jogos esportivos aí, tá? Mas não são os únicos a serem alvo de estudos da teoria de jogos, ok? Em entretenimento, por exemplo, eu preciso da teoria de jogos para definir um cenário em que haja um certo equilíbrio, por exemplo, num cassino, não pode a banca sempre vencer ou sempre perder, de modo a dar algum tipo de estímulo para o jogador, para que ele não desista, para que ele não se sinta lesado, vamos dizer assim, né? Então, todas essa calibração das chances no jogo e dos pontos de equilíbrio ali são estudados e podem ser devidamente modelados, né? E, claro, dinâmica de comportamento social, as relações aí afetivas, de amizade, de disputa de poder, de disputa de atenção, ok? E de admiração também. Bom, os objetivos, além das áreas de aplicação, nós temos os objetivos de empregar teoria de jogos, de modelar esses fenômenos aqui como envolvendo múltiplos agentes tomadores de decisão, né? Quais são os objetivos de fazer essa modelagem? Então, eu vou atrás do tipo de resultado que pode ser obtido, dadas as estratégias dos tomadores de decisão, que eu vou chamar de jogadores, né? Eu vou atrás também da determinação da melhor estratégia a ser tomada por um dado jogador ou por todos os jogadores, dado o cenário que se apresenta. Veja, a melhor estratégia não necessariamente significa uma forma de ganhar o jogo, tá? Tem que ficar bem claro, a teoria de jogos não me diz como ganhar o jogo, até porque para ganhar o jogo eu dependo das jogadas dos meus adversários e eu não tenho controle sobre isso, né? E o que acontece aqui, por exemplo, o que seria então essa melhor estratégia se não é uma estratégia para ganhar o jogo? Vou exemplificar, né? Então, dado um cenário, se você quer
estudar o pior caso possível, se tudo der errado num certo cenário aí, por exemplo, na sua empresa, numa disputa de mercado, tá? Você gostaria de definir uma estratégia que leve à mínima perda no pior caso, né? Então essa seria a melhor estratégia num cenário específico de pior caso, certo? Então isso se estuda aqui, a gente vai ver como cuidar dessa, como escolher essa melhor estratégia. E também eu posso estar atrás do tipo de modelo que cada jogador deve estabelecer para os demais jogadores, de modo que um dado resultado ocorra para o jogo, né? De fato, sempre que há uma disputa de interesse entre partes que possuem algumas alternativas para tomada de decisão a cada passo, a formalização matemática desses cenários é denominada jogo. E eu posso simular, eu posso evoluir as estratégias dos jogadores, eu posso buscar definir pontos de equilíbrio do jogo, posso estimar pontuação dos jogadores dadas as estratégias, coisas desse tipo, né? A teoria de jogos se configura, portanto, como conjunto de técnicas para análise desses cenários de conflito de interesse. Por exemplo, ela não indica ao jogador como jogar o jogo, menos em situações específicas, né? Mas aponta o que acontece quando se adota esta ou aquela estratégia de jogo. É evidente que alguns jogos são demasiadamente complexos para serem completamente modelados. Mesmo assim, espera-se que o modelo simplificado seja capaz de descrever os principais tipos de decisão, assim, também os perfis dos agentes tomadores de decisão que estão ali participando, né? E assim como as estratégias mais indicadas e os resultados predominantes quando todos os jogadores fazem o melhor que podem a todo momento, né? Então, eu não consigo modelar tudo, mas se eu modelar os aspectos dominantes e preponderantes e definidores da dinâmica do jogo, né, eu consigo boas aproximações aí, eu consigo fazer predições importantes, e muitos exemplos disso existem aí na literatura, né? Exemplos históricos, inclusive de predição de queda de alguns grupos políticos em certos países ou cenários históricos aí, tá? Embora a denominação de jogo induza conceitos como recreação e passatempo, e eles não estão descartados, evidentemente, né? Mas as aplicações pretendidas aqui, com esse formalismo que nós vamos ver nesse tópico 9, envolvem um cenário bem mais abrangente que excursiona do mais louvável ao mais ignóbil dos jogos. Ou seja, eu posso trabalhar aqui com jogos que incentivem o altruísmo na sociedade, por exemplo, trabalhando com alguma ONG ou até uma agência reguladora, né? De tal modo a promover o altruísmo na sociedade, né? Mas eu também posso estabelecer jogos onde as cartas já estão marcadas e por mais que um certo grupo de tomadores de decisão se esforce e acredite na lisura daquele processo, né, eles já estão condenados a perder, a serem penalizados ali, tá? Então, também acontece essas situações de exploração, porque algumas pessoas definem as regras ou têm o poder de antecipar, de controlar a dinâmica do processo, tá? Cartas marcadas, por exemplo. Bom, então vamos ver exemplos de jogos aqui, desde jogos de entretenimento até relações sociais, né? Então, exemplos óbvios são os jogos de carta e de tabuleiro. Serão apresentados a seguir jogos tradicionais, sendo que o dilema do prisioneiro será melhor analisado na última sessão aqui da videoaula. Pilha de palitos, primeiro aqui jogo a ser exemplificado, né? Então, partindo de uma configuração de palitos amontoados, sendo uma configuração aleatória para cada jogador,
vence o jogo o jogador conseguir retirar o maior número de palitos do seu monte sem mover qualquer outro palito que ainda permanece no monte. É um exemplo bobinho também, né? Mas ele ilustra alguns aspectos interessantes. Então, existem várias ações que o tomador de decisão vai tomar, uma sequência de decisões ao longo do jogo, tá? As regras são claras para definir pontuação ou para definir quem vai vencer o jogo, tá? Por melhor que seja a performance de um dos jogadores, a vitória ou a derrota dele vai depender da performance do outro jogador que ele não controla, tá? Então tudo isso são aspectos que a gente já tem que começar a carregar quando a gente como conceitos importantes aí ao falar de jogos, né? Jogo de sinuca, ou também chamado de bilhar inglês ou snooker. Então, dada uma bola branca e 7 bolas coloridas com valores de 1 a 7, cada jogador tem a sua vez de jogar e, nessa vez, ele pode decidir encaçapar as bolas na ordem de valor ou então posicionar a bola branca de modo a dificultar a jogada seguinte do seu adversário. Obedecendo a várias regras de pontuação que consideram todas as possibilidades de evento durante o jogo. Isso está em negrito para deixar bem claro que as regras contemplam todas as possibilidades de eventos, né? Não pode chegar a uma situação do jogo em que ninguém sabe como proceder ali, né? E vence o jogo aquele jogador que obtiver a maior quantidade de pontos quando todas as bolas forem encaçapadas. Então, mais uma vez, existe um conflito de interesse, existe estratégia, existem decisões condicionadas ao andamento do histórico de decisões passadas. Tá? Exemplo número 3, duelo. 2 duelistas posicionados a uma distância expressiva entre si estão de posse de uma pistola carregada com uma bala e passam a caminhar um em direção ao outro na mesma velocidade. A cada passo dado, cada duelista pode decidir atirar ou continuar caminhando, né? Sabendo que a chance de matar o seu oponente aumenta conforme a distância entre eles diminui, mas também aumenta a chance do oponente atirar antes, né? Então, há um conflito de interesses bem claro aí, as regras também são bem estabelecidas, e vocês poderiam falar, nossa, professor, mas por que foi buscar um exemplo tão assim, bizarro, tá? Mas a gente tem que lembrar que duelo era algo corriqueiro na sociedade, pelo menos numa época aí. Inclusive, pessoas famosas morreram duelando, né? Um exemplo que eu me lembro agora aqui é o de Galois, teve uma grande contribuição aí para a álgebra na matemática, né? E ele, com 20 anos, ou 19, 20 ou 21 anos, mais ou menos nessa faixa, né? Ele morreu num duelo, tá? Imagine o quanto, se bem que a gente normalmente associa as grandes contribuições dos matemáticos para idades muito baixas, né? Mas imagine o quanto mais poderíamos ter de contribuição desse grande cientista aí, né? E, no entanto, a vida dele foi abreviada num duelo, ok? Exemplo número 4, lançamento de novos produtos no mercado. Aí já cheguei mais perto de uma situação de grande interesse para a maioria da audiência que está assistindo essa videoaula, né? Que é um cenário aí do mundo corporativo, né? Então, considere que 2 empresas dividem o mercado junto a uma certa linha de produtos e que elas estão em constante disputa por ampliar sua fatia de mercado e pela redução de custos de produção. Então, há um conflito de interesse aí, né? Se uma das empresas anuncia o lançamento de um produto revolucionário naquela linha, sendo que o investimento para viabilizar a sua produção foi elevado, o comportamento da empresa concorrente pode ser de 3 tipos. Então, sempre lembrando que a empresa concorrente
vai olhar para esse evento aí de lançamento de um produto revolucionário pela empresa concorrente, né, sob duas perspectivas. Ou o produto vai emplacar e vai começar a tomar fatias importantes do mercado, né, ou vai fracassar. Então, é sob essa perspectiva que existem três opções para a empresa, né? Não lançar nenhum produto novo e prestigiar ainda mais os seus produtos tradicionais já lançados no mercado, esperando pelo fracasso de mercado do produto revolucionário concorrente. Ou passar a investir forte no lançamento de um novo produto muito semelhante àquele já lançado pela concorrência, e aí fica implícito que essa empresa acredita no sucesso daquele produto revolucionário da concorrência, né? E uma terceira possibilidade é passar a investir forte no lançamento de um novo produto distinto daquele já lançado pela concorrência, mas que concorre pela mesma fatia de mercado, possivelmente também revolucionário, com grande teor de inovação, tá? Há riscos e probabilidades de sucesso em cada uma dessas decisões, né? E o tópico 10 do curso, que trabalha com raciocínio probabilístico, né, pode ser utilizado aqui para auxiliar em qual decisão tomar dentre essas aí, caso você modele adequadamente o cenário envolvido, ok? Mas há um dilema aí, né? E esse dilema é explicitamente ilustrado no exemplo número 5 aqui, chamado Dilema do Prisioneiro, né? Então, duas pessoas são presas de posse de produtos roubados e elas são interrogadas separadamente pelas autoridades judiciais. Ambas sabem que, então, se elas estão sendo interrogadas separadamente, uma não sabe qual vai ser o comportamento, quais vão ser as decisões da outra, tá? Então, ambas sabem que, se ambas se declararem inocentes, não declarando ter roubado e nem acusando a outra pessoa pelo roubo, não há evidências suficientes para acusá-las de roubo, havendo uma pena de 1 ano de prisão por posse de produtos roubados. Então, nesse cenário de não haver nenhuma delatar a outra, né, ambas pegam 1 ano de prisão, ok? Se ambas delatarem uma outra, ou seja, acusar a outra de roubo e se declarar inocente, a pena será de 3 anos de prisão para cada uma, tá? Então, olhando para esses dois cenários, aparentemente fica óbvio que não delatar é melhor, porque me leva a uma pena 3 vezes menor. Só que tem um terceiro cenário aí, né? Se uma pessoa delatar a segunda, acusando a segunda de roubo e se declarando inocente, né? E a segunda não delatar a primeira, ou seja, inocentar a primeira, então a primeira pessoa pega uma pena de serviço à comunidade, 0 anos de prisão, né? Sendo solta imediatamente. E aquela que não delatou, mas foi delatada, pega uma pena de 5 anos. Então perceba que você não delatando, você pode pegar 1 ano ou 5 anos. E delatando, você pode pegar 0 anos ou 3 anos. Então, é claramente um dilema. E repito, não se sabe qual é a estratégia do outro jogador, né? A gente vai falar que nem todo jogo os jogadores são adversários. Particularmente aqui, não, já que nós temos aqui um jogo de soma não nula, mas isso eu vou definir um pouquinho mais para frente, né? Então eu pergunto agora que vocês entenderam esse cenário do dilema do prisioneiro. Quais são as semelhanças entre o lançamento de novos produtos no mercado e o dilema do prisioneiro? Eu acho que é bem evidente, né, que lançar um produto novo é equivalente a delatar e não manter as suas posições, né, é equivalente a não delatar. Aí eu pergunto também, o que caracteriza uma estratégia de jogo nesse caso, né?
Então a gente vai falar sobre isso na última sessão aqui dessa videoaula, pela relevância do dilema do prisioneiro, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, que, de novo, não é única a decisão, ou seja, esse cenário envolve vários tomadores de decisão que vão tomar uma sequência de decisões, e eu posso analisar o comportamento do outro jogador para embasar as minhas decisões, além de olhar para o meu próprio histórico, né? Então, se eu conseguir estimar o que o meu o outro jogador vai fazer, né, eu posso pontuar mais nesse jogo, ok? Então a gente vai falar mais sobre isso na última sessão. Vamos então, após esses exemplos aqui que revelam esses vários aspectos que estão por trás de um jogo, né? Vários tomadores de decisão, conflitos de interesse, regras claras, múltiplas decisões. Claro que o objetivo é vencer o jogo ou pontuar mais ou perder menos no pior caso. Enfim, tem várias. Buscar um equilíbrio onde nenhuma parte acabe tendo muita vantagem sobre as demais, né? Então tem muitas possibilidades aí de objetivos a serem atendidos e acho que com esses exemplos que eu dei já começou a ficar mais clara a amplitude desse tipo de modelagem e a contribuição que ela pode ter na hora de assim, conhecer melhor os processos que ocorrem aí na sociedade, no mundo corporativo e em todas as relações humanas, né? E quando eu conheço, eu consigo modelar melhor o mundo, eu tenho maior poder decisório, maior poder de controlar esse mundo, tá? Então vamos entrar aqui na parte mais matemática, de terminologia e formalismo, né? Então, primeiro definir alguns conceitos. Então, jogador são os participantes do jogo, ou seja, os agentes tomadores de decisão. E pode ser em número de 2 ou mais. Um lance, então todo jogo consiste de uma sequência de lances, portanto de uma sequência de decisões, né? Alguns desses lances simultâneos, que correspondem ou a decisões dos jogadores ou a resultados de eventos aleatórios, tipo jogar um dado ou colher uma carta de um monte sobre a mesa, né? Pagamento. Ao final do jogo, cada jogador recebe um pagamento acumulado dos pagamentos efetuados ao longo dos lances, que vai corresponder a um número real. Exemplo, quantia de dinheiro ganha um jogo de cartas. Utilidade. Aqui eu tenho o próximo slide também tratando desse conceito, né? É um conceito muito importante, também utilizado em filosofia. Existem muitas filosofias aí centradas no conceito de utilidade, né? Então aqui a ideia é que eu tente modelar matematicamente o que tem mais valor para mim na hora de tomar as minhas decisões, né? Então é um conceito que reflete a preferência do tomador de decisão frente a várias alternativas e resultados de um jogo ou de consequências da sua ação, né? Exemplo, suponha que o resultado de um jogo seja F, ir assistir a uma partida de futebol, F por causa do futebol, tá? Ou C, ir ao cinema, né? Então tem essas duas alternativas, eu posso chegar a esses dois resultados aí do meu jogo, né? Se você prefere F a C, então a função de utilidade deve produzir a utilidade de F maior que a utilidade de C. Quaisquer valores podem ser empregados aqui, evidentemente, respeitando essa desigualdade. Por exemplo, 4 para U de F e 2 para U de C. Há a possibilidade de estender esse conceito para o caso de o tempo estar seco ou chuvoso, né? Sendo assim, ir ao futebol com tempo seco, ir ao futebol com tempo chuvoso e ir ao cinema. São as três situações agora já complicando um pouco o modelo, né?
enriquecendo um pouco o cenário de tomada de decisão. Então, sua função de utilidade agora pode indicar que ir ao futebol com tempo seco é mais interessante, é preferível do que ir ao cinema, que por sua vez é preferível a ir ao futebol com tempo chuvoso. Okay? Quaisquer valores, novamente, podem ser empregados aqui, por exemplo, 4, 2 e 0. É evidente que esses valores influenciam outros indicativos de preferência associados, e supondo que exista uma chance de tempo chuvoso de 50%, então, com a função de utilidade acima, é possível indicar que o jogador é indiferente entre ir ao futebol ou ir ao cinema com base na seguinte equação. Então, eu pego... tem 50% de chance de tempo seco e 50% de chance de tempo chuvoso. Então, eu pego meio da função de utilidade de futebol com tempo seco, mais meio função de utilidade de futebol com tempo chuvoso, e eu percebo que esse valor vai dar 2, que é igual à função de utilidade de ir ao cinema. Tá? E aí, esse empate vai me levar a alguma reação de acordo com os critérios de desempate que eu tenho no meu sistema. Tá? Então, existe um conjunto de axiomas fundamentando a teoria de utilidade, que é bem antiga já, né? Veja aí essa referência de 1957, a qual foi proposta já na concepção da teoria de jogos por von Neumann e Morgenstern, em 1944. A função de utilidade deve refletir todos os aspectos vinculados aos possíveis resultados de um jogo, incluindo o sentimento de satisfação de um jogador frente ao que ocorre com seus adversários. Então, eu posso querer modelar também, digamos que eu não só queira ganhar, mas queira trabalhar na dinâmica do jogo de tal modo que um outro jogador específico perca. Tá? Então eu quero ganhar e quero que um tal jogador fique distante de ganhar. Né? Então tudo isso pode ser incluído matemática, numa formulação matemática, né? Na função de utilidade. Tá? Bom, o conceito talvez mais importante de todos aqui seja o de estratégia. Né? Então a estratégia do jogador é a descrição das decisões a serem tomadas frente a todas as possíveis situações que podem ser apresentadas durante o jogo. Deu para acompanhar? Então, todas as situações, para todas as situações em que o jogo pode se configurar, eu tenho que ter uma ação associada. Tá? E isso me caracteriza uma estratégia. É o mesmo conceito de política que a gente trabalhou lá em aprendizado por reforço, lá no tópico de redes neurais. Tá? Lá também, a política definia uma ação para todas as situações que o agente tomador de decisão poderia estar vivendo no ambiente. Tá? Ok? Então, muita atenção para esse conceito aí de estratégia. Portanto, a estratégia não depende do que o adversário irá fazer naquele lance, e sim do que você vai fazer. Okay? Vão existir jogos, no entanto, em que a enumeração de todas as possíveis situações é intratável, como em certos jogos de tabuleiro. Então, não é tão funcional assim o conceito de estratégia em casos onde o número de situações extrapola a capacidade de tratamento computacional. Okay? Temos mais dois conceitos aí que serão duas sessões importantes do tópico, né? Que é jogos de soma nula, são aqueles para os quais o somatório dos pagamentos efetuados a todos os jogadores é nulo, não importando a estratégia de cada jogador. Nesse caso, o que alguns jogadores ganham corresponde exatamente ao que é perdido por outros jogadores. Tá? Então esse é o primeiro caso que nós vamos estudar. Depois nós vamos estudar os jogos de soma não nula, e são aqueles que não respeitam as condições que caracterizam os jogos de soma nula. Um exemplo aqui é o próprio dilema do prisioneiro, que eu já mencionei.
E diferente do caso de jogo de soma nula, onde de fato os jogadores são adversários, porque se eu aumento o ganho do jogador, eu estou tirando dos demais, né, para que a soma permaneça nula. No caso de jogos de soma não nula, os jogadores não são necessariamente adversários. Isso é um conceito muito importante que eu já estou antecipando aqui. Jogos de informação completa são os jogos em que cada jogador tem conhecimento de todos os lances já ocorridos. Exemplos contrários aqui são alguns jogos de carta, como o poker, né? E justamente pelos demais jogadores não terem conhecimento de que cartas estão na minha mão, eu posso blefar, que é um dos aspectos mais interessantes desse jogo, né? Então vamos iniciar o tratamento dos jogos de soma nula e eu vou me restringir aqui ao caso de 2 jogadores, né? Então existem 2 tipos de descrição, uma delas é a descrição na forma extensiva que a gente vai ver agora. Então uma forma de descrever o jogo é armazenar todas as possíveis sequências de lances que podem ocorrer e o pagamento ao final de cada sequência. Essa representação pode se dar na forma de uma árvore de busca. Cada nó da árvore representa uma situação do jogo, sendo que todos os lances possíveis nesta situação devem conduzir a nós filhos na árvore de busca, né? Lembre-se que um lance corresponde ou à decisão dos jogadores ou a um resultado de evento aleatório, como jogar um dado ou receber uma carta. Sempre que existirem situações idênticas que podem ser obtidas por diferentes sequências de lances, essas irão ser representadas por nós distintos da árvore, permitindo assim indicar sem ambiguidade o que ocorreu até agora no jogo. Sempre lembrando que a árvore é uma estrutura, é um grafo que é caracterizado por ter um caminho único entre quaisquer pares de nós, né? Então, isso está por trás dessa afirmação aqui. Seguem 2 exemplos de descrição na forma extensiva de 2 jogos aqui, né? O primeiro é um jogo de pôquer com 2 jogadores e apenas 2 cartas, o as e um 2, né? Então, cada jogador aposta uma unidade monetária e o jogador 1 fornece uma carta ao jogador 2. O qual toma conhecimento de que carta tem em mãos e toma uma decisão. Então vamos lá. Se ele recebe o as, ele certamente vai dizer que tem o as. Aí o jogador 1 ou acredita e acaba perdendo um ponto, ou desafia, né? Entende que é um blefe e, como não é, ele vai acabar perdendo 2 pontos, né? Então ele tem essas 2 decisões a tomar aqui, enquanto que o jogador 2 só tem uma possibilidade, né? Já se o jogador 2 recebe a carta 2, ele pode não blefar e acabar perdendo um ponto, ou ele pode blefar. E se o blefe for bem sucedido, ele, em lugar de perder um ponto, ele acaba ganhando um ponto. Mas se o adversário perceber que é um blefe, ele vai acabar perdendo menos 2, né? Se ele não tivesse blefado, ele perderia apenas menos 1, ok? Então esse é o cenário bem simples. Eu, claro, simplifiquei muito o jogo justamente para facilitar a descrição na forma extensiva, ok? Mais um jogo aqui. Forma extensiva para o jogo dos palitos com 2 jogadores. É um outro jogo de palito, não é aquele de retirar palito de uma pilha sem mover os demais, né? Então aqui a ideia é, vamos ler aqui no próximo slide, né? Os jogadores se alternam retirando palitos das pilhas. A cada vez, cada jogador deve retirar ao menos um palito de uma pilha, mas ele pode retirar mais, desde que eu faça de uma mesma pilha, ok? O perdedor é o jogador que retirar o último palito. Então veja só, então eu parto com 2 pilhas com 2 palitos e o jogador 1 ele tem 2 possibilidades, ou ele retira um palito de uma certa pilha ou ele retira 2, tá? São as 2 possibilidades para o jogador 1. Agora vem o jogador 2. O jogador 2 pode
retirar um palito só, e aí sobra para o jogador 1 retirar o último e ele vai perder, tendo a pontuação de -1. Ou o jogador 2 vai fazer a besteira de retirar os 2 palitos e ele vai perder quando poderia ganhar, tá? Tendo a pontuação de -1. Já aqui, o jogador 2 tem 3 possibilidades. Ou ele retira esses 2 palitos aqui e garante a vitória, ou ele retira um único palito desta pilha de 2, e aí o jogador 1 só tem uma alternativa e ele o jogador 2 acaba perdendo, tá? Ou ele retira o único palito da pilha de 1 e o jogador 1 pode retirar os 2 e perder, ou retirar um só e ganhar, tá? Aqui está marcada nessa descrição extensiva, estão marcados esses sub-ramos da árvore de busca, né, indicando situações em que sempre o jogador 2 vai ganhar. Então aqui cabem 2 comentários, né? A forma extensiva permite revelar esse tipo de situação, e também jogos que são caracterizados por esse tipo de cenário não são muito interessantes, ou seja, jogos em que algum jogador sempre ganha se ele adotar uma certa sequência de ações, né? Não são jogos muito atraentes, né? Porque os desafios, as cartas já estão marcadas, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, o exemplo serve aqui para descrever a forma extensiva de modelagem do jogo, tá? E ali na frente eu vou usar esses 2 jogos para montar o que a gente vai chamar de matriz de pagamento, tá? Então, por isso que foi interessante eu investir tempo aqui para descrever esses 2 jogos em detalhes, né? Então, repare que a parte destacada da árvore, como já afirmei, da árvore de busca, indica o que o jogador 2 deve fazer para sempre vencer o jogo, pouco importando a estratégia que o jogador 1 usa, né? Pouco importando, não. Condicionado a qualquer coisa que o jogador 1 fizer. Vantagens da forma extensiva. Então, fornece um retrato completo do jogo, permite que se descubra a melhor estratégia para vencer o jogo, se possível, né, para cada jogador, e caminhando das folhas para a raiz. Então você pega um cenário em que o jogador de seu interesse vence e verifica que caminho foi trilhado até se chegar à vitória, né? Desvantagens. Geralmente a forma extensiva para a maioria dos jogos leva a árvores de busca de difícil tratamento devido ao seu tamanho e só permite análise para jogos de informação completa, ok? Então ela tem as suas limitações e por isso que a gente vai estudar aqui na seção 4.2 uma outra descrição chamada descrição na forma normal. Então essa forma de descrição se inicia pela listagem de todas as estratégias possíveis para cada jogador, lembrando que uma estratégia envolve a ação a ser tomada para todas as situações do jogo. Então, se você tem 2 estratégias, você tem 2 conjuntos de ações para todas as situações do jogo. 2 conjuntos independentes, tá? Então, vamos supor que o jogador 1 tem N estratégias diferentes e o jogador 2 tem M estratégias diferentes. Então, a própria árvore de busca pode ser empregada para se chegar a essas estratégias. Não precisa ser exaustiva, né? Todas as estratégias possíveis, elas precisam ser admissíveis, factíveis, né? Mas não exaustivas, né? De posse da listagem com todas as estratégias dos 2 jogadores, é possível verificar como ficaria o pagamento de cada jogador para cada par de estratégias adotada. Então eu posso simular o jogo. O jogador 1 com a sua estratégia 2, por exemplo, e o jogador 2 com a sua estratégia M. Ok? Quem que vai pontuar mais nesse jogo para cada par de estratégias? Então, dadas a estratégia I do jogador 1 e a J do jogador 2, eu vou ter o pagamento P e J
para o jogador 1, e como é um jogo de soma nula, menos PJ para o jogador 2, ok? Supondo que o jogador 1 adotou estratégia, é o que eu acabei de falar, né? Se o jogador 1 adota a estratégia 1i e o jogador 2 a 2j, o pagamento vai ser PJ. Se houver lances aleatórios durante o jogo, as probabilidades de cada resultado serão consideradas na estimativa do pagamento, por exemplo, tirando uma média, simulando vários cenários repetidos. Em alguns momentos o jogador vai ter mais azar, em outros vai ter mais sorte, e na média vai dar um equilíbrio ali, tá? Então, sempre é possível, então, obter uma matriz de pagamento para os pares de estratégias dos dois jogadores, como será exemplificado nos dois jogos cujas árvores de busca já foram apresentadas na forma extensiva, né? Repare que a matriz de pagamento é sempre apresentada para o jogador 1. Por quê, professor? Porque, como é um jogo de soma nula, a pontuação do jogador 2 é sempre menos a pontuação do jogador 1. Então, basta apresentar a pontuação de um deles. Forma normal para o jogo de pôquer, com 2 jogadores e 2 cartas apenas. Então, vamos supor que o jogador 1 tem essas 2 estratégias, né? Acreditar no que o 2 está falando, né? Quando ele diz que tem as, ou seja, o jogador 1 nessa estratégia não acredita que o jogador 2 vá blefar, né? Outra estratégia é não acreditar no jogador 2 quando ele tem as, ou seja, imaginar que sempre o jogador 2 está blefando, ok? Já a estratégia para o jogador 2, a primeira delas seria dizer que ele tem um 2 quando ele tem um 2 e um as quando ele tem um as, ou seja, nunca blefar. A segunda estratégia possível para ele, independente da primeira, é dizer que tem um as em qualquer caso. Ou seja, se ele tem, ele diz que tem as. Se ele tem um 2, ele também diz que tem as, tá? Então, a matriz de pagamento vai ganhar essa forma aqui, porque, veja, se o jogador 2 não blefa e o jogador 1 sempre acredita nele, em 50% dos casos ele vai pegar as e vai ganhar, em 50% dos casos ele vai pegar 2 e vai perder, tá? Então, a média de pontuação para ambos os jogadores é 0, tá? Pegando aqui essa situação de menos meio, né? Então, se o jogador 2 sempre acha que o jogador... se o jogador 1 sempre acha que o 2 está blefando, né? Quando diz que tem as, e o jogador 1 não blefa nunca, né? Então, quando o jogador 2 diz que tem 2, ele perde menos 1 ponto. E isso ocorre em 50% dos casos, né? E quando ele diz que tem as, ele de fato tem as, mas o jogador 1 não acredita e perde 2 pontos, né? Então, a primeira situação que ocorre em 50% dos casos, a pontuação do jogador 1 é mais 1, e a segunda situação, a pontuação do jogador 1 é menos 2. 0,5 vezes mais 1 mais 0,5 vezes menos 2 me dá o valor menos meio, ok? E assim daria para deduzir para esses casos aqui. Então, essa é a matriz de pagamento quando é a pontuação, a matriz de pagamento, então, que vocês estão vendo aqui, me dá em cada elemento da matriz a pontuação do jogador 1 quando ele joga com a sua estratégia daquela linha e o jogador 2 joga com a estratégia daquela coluna. Tá? Então, essa é a pontuação do jogador 1. Ok? Para o jogo agora dos palitos ali, eu definindo 3 estratégias para o jogador 1 e 6 estratégias para o jogador 2, né? Eu não vou detalhar aqui, depois vocês confiram ali com a descrição extensiva, vão e voltem aqui, por favor, pode usar o PDF das notas de aula, que estão na página do curso, né? Então, ao combinar essas estratégias par a par, se chega nessa matriz de pagamentos aqui, ok?
Então agora, detendo essas matrizes de pagamento, eu posso analisar cenários do jogo, definir estratégias interessantes ou que estratégia adotar frente a certas situações. Então vamos fazer algumas análises aqui a partir dessa descrição na forma normal. Então, dispondo da matriz de pagamento, como analisar o jogo? Que estratégia deve ser sugerida a cada jogador, né? Então, uma suposição importante nesse cenário de soma nula, e como eu não conheço a estratégia do meu adversário, aqui eu posso falar de adversário, né? Particularmente no contexto de jogos de soma nula, é que todo jogador deve ser pessimista. Ou seja, toda vez que o meu adversário visar maximizar o pagamento dele, ele estará visando minimizar o meu pagamento, como uma consequência direta. Então, eu tenho que minimizar o máximo pagamento do meu adversário. Ou, em outras palavras, eu tenho que maximizar o pior cenário para mim. Tá? É o que a gente vai chamar de estratégia max-min, certo? Então, com isso, para cada estratégia passível de ser adotada pelo jogador 1, ele deve se concentrar no menor pagamento que ele poderia receber ao adotá-la. Então, olhando para todas as estratégias para o pior caso delas, ele maximiza para escolher a estratégia em que ele perde menos no pior caso. Ok? Então, vamos ver, seria o que a gente chama de critério max-min, e está matematicamente ilustrado aqui, né? O jogador 2 faz o mesmo, tá? E para ele o critério é o min-max, né? Porque ele vai usar a matriz de pagamento do jogador 1, então ele tem que pensar de forma oposta, certo? Então agora vamos olhar nas matrizes de pagamento para ver se vocês entendem melhor esses conceitos, né? Então veja só, se o jogador 1 adotar a sua estratégia 1, no pior caso, ele vai ser penalizado com menos 1 ponto. E se ele adotar a estratégia 2, no pior caso, ele vai ser penalizado com menos meio. Então está claro aqui que o jogador 1 deve adotar a sua estratégia 2 para maximizar o pior caso. Tá? Já o jogador 2, ele vai receber como máximo pagamento, aliás, o máximo pagamento que o jogador 1 vai receber, né, de acordo com as estratégias do jogador 2, é 0,0. Então é indiferente se ele adotar a estratégia 1 ou 2, certo? É o que se fala aqui. E outra coisa, né, dá para constatar que o Pmin, né, não é igual ao Pmax nesse cenário aqui. Com isso, o jogador 1 pode estar certo de receber um pagamento mínimo de menos meio, é o mínimo que ele vai ter que pagar, né? Mas o jogador 2 tem apenas a garantia de que ele vai conseguir evitar que o jogador 1 receba um pagamento maior do que 0. Então, esses são os critérios decisórios para escolher as estratégias dada a matriz de pagamento. Okay? Não está claro qual será o resultado do jogo, pois o jogador 1 irá adotar a estratégia 2 dele, mas o jogador 2 poderá adotar tanto a estratégia 1 quanto 2. Nesse outro caso aqui, do outro jogo, uma matriz de pagamento um pouco maior, 3 por 6, né? Eu aplicando o max-min e min-max, né? Eu vou ver que o jogador 1 tanto faz qual estratégia ele deve adotar. Já o jogador 2 necessariamente vai adotar a estratégia 6, que é aquela que leva a mínima pontuação máxima do jogador 1. Tá? Como se pode constatar, aqui o Pmin deu igual ao Pmax, com isso o menor pagamento que o jogador 1 pode estar certo de receber é igual ao pagamento que o jogador 2 tem certeza que o jogador 1 não irá ultrapassar.
E isso é o que se entende por solução do jogo. O jogador 2 deve empregar a estratégia 6 dele e o jogador 1 pode empregar qualquer uma de suas 3 estratégias, sendo o pagamento -1 para o jogador 1 e +1 para o jogador 2. Esse resultado já havia sido indicado pela análise de forma extensiva, né? Se vocês constatarem que a estratégia 6 contempla aquela região que ficou destacada na forma extensiva ali atrás. Ok? Vamos falar agora, então, de estratégias mistas e garantia de solução. Então, por que é interessante falar de estratégias mistas? Por duas razões, né? Se um jogador sempre usa a sua estratégia pura, ele pode revelar para o outro jogador qual é a sua estratégia ao longo do histórico de tomadas de decisão do jogo, né? Se por outro lado o jogador aleatoriamente for mudando de estratégias durante os lances do jogo, né? Aí não tem como o outro jogador, e nem ele próprio, né, saber o que ele vai decidir a cada lance, certo? Ele só vai decidir na hora que ele jogar o dado, por exemplo, e escolher uma das estratégias para aquele lance, certo? A outra motivação para usar estratégias mistas é que a gente viu que nem sempre o jogo tem solução com as estratégias puras, né? E aqui a gente vai ver que com a estratégia mista, o jogo de soma nula sempre tem solução. Vamos lá. Então, a pergunta que motiva essa sessão é: como lidar com o caso em que o pagamento mínimo é diferente do pagamento máximo, né? Então, von Neumann ofereceu resposta a essa questão, propondo uma ampliação do conjunto de estratégias que podem ser adotadas, incluindo estratégias mistas. Uma estratégia mista, vamos definir aqui, consiste na escolha aleatória de uma dentre as estratégias puras a cada lance do jogo. E eu tenho que definir uma probabilidade associada a cada uma delas para sortear segundo essa probabilidade, ok? Então, dado que o jogador 1 tem N estratégias puras e que o jogador 2 tem M estratégias puras, então uma estratégia mista é dada pelos dois vetores. Então, aqui você vê as probabilidades para o jogador 1 e as probabilidades para o jogador 2, no vetor Y agora, tá? Então, por serem probabilidades, elas são valores entre 0 e 1 e somam em 1. Diz que X é o conjunto de estratégias admissíveis para X e Y é o conjunto de estratégias admissíveis para Y. Tá? Dada a matriz de pagamentos envolvendo as estratégias puras e dados os vetores X e Y, o pagamento esperado passa agora a ser essa somatória que vocês estão vendo aqui. De fato, né? Então, para que o pagamento seja P e J, o jogador 1 tem que escolher sua iésima estratégia e o jogador 2 tem que escolher sua jésima estratégia. Então, essas são as duas probabilidades. Então, um tem que escolher a estratégia I e o outro a estratégia J. Por isso que está o produto das probabilidades aqui, tá? Ponderado pelo pagamento. Então, o pagamento esperado, a fórmula aqui faz sentido de acordo com as probabilidades de escolha de cada estratégia, certo? Então, é claro que esse pagamento aqui é amostral e ele vai convergir conforme o resultado do jogo vai convergir conforme o número de lances vai aumentando, tá? Por exemplo, no caso do jogo de pôquer, tomando estratégias mistas com X e 1 menos X para as duas estratégias do jogador 1, Y e 1 menos Y para as duas estratégias do jogador 2, né? A matriz de pagamento é dada aqui. Aplicando essa fórmula, eu chego a essa situação de pagamento. Então, de acordo com as probabilidades X e Y que eu defino, eu vou ter um valor de pagamento para o par de estratégias do jogador 1 e 2, né?
Então é necessário redefinir Pmin e Pmax, os quais passam a ser expressos agora nessa forma aqui. Então eu tenho os pagamentos esperados agora, mas eu não estou usando mais estratégias puras, então eu tenho que trabalhar com essa fórmula P de XY, ok? Repare que o conceito de estratégia mista implica na suposição de que se vai jogar aquele jogo várias vezes, inclusive infinitas vezes em certos casos teóricos, né? Sendo que quanto mais se joga, mais confiança se tem no pagamento esperado. Mesmo que o jogo só seja jogado uma vez, se os jogadores jogarem com a expectativa de jogarem novamente, já se justifica a estratégia mista, ok? A solução do jogo agora envolve encontrar os vetores de probabilidade, tanto para o jogador 1, vetor x, quanto para o jogador 2, vetor y. Sendo que todo jogo de soma nula e dois jogadores agora tem solução, sob essa perspectiva da estratégia mista. Tá? Então, o resultado a seguir é o mais importante da teoria de jogos e foi demonstrado por von Neumann em 1937. Teorema em um jogo de soma nula e dois jogadores, com o jogador 1 tendo N estratégias puras e o jogador 2 tendo M estratégias puras, sendo N e M finitos, então, ao admitir estratégias mistas, sempre existe a solução ótima do jogo, ou seja, sempre vale Pmin igual a Pmax, que é igual a V, onde V agora é chamado valor do jogo, tá? É o pagamento que vai ser recebido pelo jogador 1, né? Quando ambos utilizam as suas estratégias mistas. V e as estratégias ótimas, que são os vetores de probabilidade ótimos aí, compõem a solução do jogo agora, tá? Existem vários outros conceitos vinculados a jogos de soma nula, como dominância e estratégias vantajosas, né? Que permitem introduzir várias simplificações junto à matriz de pagamento e facilitando a análise. Mas nós não vamos abordar esses assuntos um pouco mais avançados aqui no curso. Eu disse que eu ia sinalizar a relevância de alguns tópicos, mais para frente eu vou adotar a mesma estratégia, tá? Vamos agora, então, partir para a solução de jogos com matriz de pagamento N por M, né? Indicando N estratégias para o jogador 1 e M para o jogador 2. Né? Então, inicialmente, é relevante apontar que podem existir múltiplos pares de estratégias mistas ótimas, cuja notação é x asterisco e y asterisco. Todos eles levam ao mesmo valor do jogo e são chamados de pares de equilíbrio. Definição. Um par de estratégias mistas, x asterisco e y asterisco, é um par de equilíbrio para um jogo de soma nula se, para quaisquer x e y, vale essa desigualdade que vocês estão vendo. A interpretação aqui é a seguinte, né? Se o jogador 1, porventura, tentar alterar as probabilidades de escolha de suas estratégias puras, né? O pagamento dele vai cair. Ao mesmo tempo que se o jogador 2 fizer o mesmo, né, alterar unilateralmente as probabilidades de sua estratégia, ótima, né, o pagamento do jogador 1 vai aumentar e o dele vai diminuir. Então não é interessante nem para o jogador 1, nem para o jogador 2 sair desse ótimo aqui, tá? E isso caracteriza então a solução do jogo e permite chamar esse par x asterisco e y asterisco de par de equilíbrio, ok? Então, mais um teorema sintetizando isso. Se x asterisco e y asterisco é um par de estratégias em um jogo de soma nula e dois jogadores, com o jogador 1 tendo n estratégias puras e o jogador 2 tendo n estratégias puras, sendo n e m finitos, então admitir estratégias mistas. Então, ao admitir estratégias mistas, x asterisco e y asterisco é um par de equilíbrio. C e somente C
esse trio aqui é a solução ótima do jogo. Então, a solução do jogo é par de equilíbrio e o par de equilíbrio é a solução do jogo. Tá? Como chegar nesses vetores de probabilidade aqui? Então, já em 1951, esses autores aqui demonstraram que resolver um jogo de soma nula e 2 jogadores é equivalente a resolver um problema de programação linear, sendo esta a técnica mais eficaz e mais empregada. Então, eu convido vocês a consultar aqui o livro do Strang, de álgebra linear, em seu último capítulo, né? Eu me refiro aqui à 4ª edição do livro de 2005. Ele até pede desculpas numa nota de rodapé lá, ou pelo menos ele não pede desculpa, ele justifica que ele termina o jogo falando de estratégias para jogar poker. Tá? E ele disse que até jogo de pôquer envolve conceitos de álgebra linear, ok? Então é um capítulo bem interessante onde é formalizado algebricamente a solução para encontrar aí os vetores de probabilidade e a solução de jogos de soma nula e 2 jogadores em estratégias mistas, ok? Vamos então para a seção 5, falar agora de jogos de soma não nula e 2 jogadores. Então, a partir de agora, não é mais verdade que, para todas as situações do jogo, o pagamento para o jogador 1 é igual a menos o pagamento para o jogador 2. Em termos de notação, cada elemento da matriz de pagamento vai ser dado agora por um par. Eu não posso mais só apresentar o pagamento do jogador 1, porque eu tenho que dizer qual é o do jogador 2, já que a soma não é mais nula. Então, onde o primeiro número do par indica o pagamento do jogador 1 e o segundo do jogador 2. Em jogos de soma não nula, as principais diferenças frente ao que se viu no caso de jogos de soma nula são: os jogadores não são mais necessariamente adversários. Essa é uma informação muito importante, tá? Tem um impacto conceitual e qualitativo aí, tanto nas estratégias dos jogadores, quanto na interpretação que a gente pode fazer dessas estratégias, né? E um par max-min não é necessariamente um par de equilíbrio, e vice-versa, e aí fica bem mais fluida a noção de solução do jogo, né? Pares de equilíbrio distintos não necessariamente apresentam o mesmo valor de jogo, veja, tudo começa a se complicar, né? E não há um conceito óbvio de solução para o jogo justamente por isso, né? Por esses 2 últimos itens que eu listei agora. Bom, então vamos apresentar a generalização do conceito de solução, que já vai ficar um pouco mais complicado, né? Tratando agora do operador max-min, max-min. Já dá para perceber, né? Já que a pontuação não é complementar, então cada jogador agora vai olhar para si e o outro jogador que se vire, tá? Então, por isso, max-min, max-min, e não max-min, min-max, tá? Então, dada a matriz de pagamentos, no caso de jogos de soma nula, envolvendo 2 jogadores, a determinação das melhores estratégias puras se dava pela aplicação dos operadores max-min e min-max. Em jogos de soma não nula, será necessário generalizar esse conceito, visto que o pagamento para cada jogador pode ser distinto. A generalização se dá de forma bem simples. Ambos os jogadores aplicam o operador max e min, pensando apenas em maximizar o seu próprio pagamento, deixando de lado a minimização do pagamento do seu adversário. Como um exemplo, considere a seguinte matriz de pagamento. Professor, o pagamento é de soma nula aqui, ó, é o mesmo para os dois? Não, seria de soma nula se fosse 2 menos 2, né? A soma aqui não é nula, a soma aqui é 4, tá? Enfim, acho que deu para entender, né? Enfim, o jogador 1 vai tomar a sua porção da matriz, né? A sua pontuação de acordo com todos os pares possíveis de estratégia, né? E aplicando o operador max e min, optar pela estratégia 1,
a qual fornece um pagamento mínimo de 2, né, para ele. O jogador 2 vai tomar a sua porção da matriz agora. Veja que eu transpus a matriz agora, né? Para ficar uma interpretação equivalente, e aplicando o operador max e min, optar pela estratégia 2 dele, a qual fornece um pagamento mínimo de 3. A estratégia 1 dele fornece um pagamento mínimo de 1 apenas. Tá? Observe que o emprego das estratégias 1 para o jogador 1 e 2 para o jogador 2 fornece pagamento 3-3, diferente dos valores obtidos pelos jogadores, que correspondem a 2-3. Isso é esperado à medida que não há preocupação explícita em minimizar o ganho do adversário. Veja a diferença, que aqui nem é mais adversário, justamente por isso, né? Eu não estou preocupado em minimizar o ganho do outro jogador, né? Então, o par de estratégias 2 para o jogador 1 e 2 para o jogador 2 pode ser mostrado ser o par de equilíbrio nesse caso, com pagamento 4-4, sendo distinto do par de estratégias indicado pelos operadores max e min. Vocês percebem o problema aqui, né? Então vamos falar, ainda tentando ir atrás do que seria uma solução para um jogo de soma não nula, né? Vamos trabalhar agora com o conceito de equilíbrio de Nash, né? John Nash é um nome importante aí em teoria de jogos, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, né? E também personagem lá daquele filme Uma Mente Brilhante, que muitos de vocês já devem ter assistido, e ele tem contribuições importantes para jogos de soma não nula. Vamos a elas então. Inicialmente, é necessário estender a noção de par de equilíbrio para jogos de soma não nula e estratégias mistas, né? Um par de estratégias mistas, x asterisco e y asterisco, é um par de equilíbrio para um jogo de soma não nula se para quaisquer x e y valerem essas duas desigualdades aqui. A interpretação é a mesma do caso anterior, né? Se o jogador 1 tentar unilateralmente mudar a sua estratégia, né, o seu vetor de probabilidade, ele vai perder performance aí no pagamento. Mesma coisa para o jogador 2, se ele tentar modificar unilateralmente o seu vetor de probabilidades, né? Isso comparado com o par x asterisco e y asterisco. Tá? Ok? Então, com isso, um conjunto de estratégias é um equilíbrio de Nash se nenhum dos jogadores tem incentivo para desviar unilateralmente, isto é, com os outros jogadores mantendo suas estratégias fixas de sua estratégia atual. Ou seja, no equilíbrio de Nash, se um jogador for o único a avaliar a possibilidade de mudar de estratégia, não vai existir estratégia melhor que a atual. Nash, em 1951, apresentou uma generalização do teorema de von Neumann para jogos de soma não nula, como segue. Em um jogo de 2 jogadores com soma nula ou soma não nula, com o jogador 1 tendo n estratégias puras e o 2 m, sendo n e m finitos, então, ao admitir estratégias mistas, sempre existe ao menos um par de equilíbrio. O alcance desse teorema, no entanto, é menor que aquele associado a jogos de soma nula, pois lá foi provada a equivalência entre pares de equilíbrio e soluções ótimas do jogo. Aqui não tem mais isso. Para jogos de soma não nula, sempre existem pares max-min, max-min. E sempre existem pares de equilíbrio, mas eles não precisam ser os mesmos e nem em igual número. E aí a coisa complica, né? Então vamos dar mais um passozinho para tentar definir uma preferência por algum par de equilíbrio para chamá-lo de solução do jogo, né? Então seria a solução no sentido de Nash. Os pares de equilíbrio são considerados os mais aceitáveis conceitos de solução, mas a dificuldade com eles é que pode existir muitos em um jogo, né? Além disso, embora existam técnicas gráficas para obter os pares de equilíbrio para o caso de 2 estratégias para cada jogador,
Para outros valores de número de estratégias, a tarefa se torna bem mais desafiadora. A sugestão mais aceita é tomar um subconjunto dos pares de equilíbrio como solução, com base em algum critério de decisão específico que atribua preferência a eles, né? A seguir é apresentada a proposta de solução de Nash. Então, a solução do jogo, no sentido de Nash, é um subconjunto dos pares de equilíbrio que obedecem à propriedade de intercâmbio de estratégias, ou seja, se dois pares de equilíbrio aí, x1, y1 e x2, y2 existem, né? Então, se o intercâmbio entre os vetores de probabilidade aí também forem pares de equilíbrio, eles serão tomados como solução do jogo no sentido de Nash. É a proposta de Nash, que não é uma proposta conceitual, tá? Assim, consensual, digo. Tanto essa proposta de solução como outras já apresentadas na literatura possuem limitações e não podem ser aplicadas de forma geral. Mas pelo menos é algum progresso aqui, né? Mais uma vez, então, eu encerro aqui essa parte de jogos de soma não nula, mas alertando vocês que existem muitos outros tópicos um pouco mais avançados que nós não vamos abordar aqui por falta de tempo e por fugir ao escopo do curso também. Por exemplo, né, eu poderia falar aqui de leilões, de jogos evolutivos, usando os conceitos mesmo de computação evolutiva lá vistos no tópico 2 para evoluir estratégias, né? Outro conceito aqui importante, por exemplo, de K-resiliência, onde significa que, vamos dizer assim, a posição, o pagamento de um certo jogador não vai mudar se K outros jogadores mudarem suas estratégias, ou seja, há uma certa robustez daquela estratégia perante algumas perturbações aí do sistema, tá? Então, são assuntos mais avançados. Para aqueles que precisam, recorram, por favor, à literatura que eu vou indicar ao final da videoaula. Vamos então ao último tópico aqui, a última sessão desse tópico 9, que é a sessão 6, estratégias para o dilema do prisioneiro, né? Então a análise aqui se restringirá a jogos que são jogados um número infinito de vezes, fornecendo um valor preciso para o pagamento médio por partida. Será tomado como caso de estudo o dilema do prisioneiro, o qual tem recebido muita atenção ao longo dos últimos anos por diversas razões. Representa um modelo adequado para muitos problemas de interesse prático aí do mundo corporativo, como nós vimos. Por exemplo, lançamento de novos produtos, expansão de uma empresa, assim, fazer merging entre empresas, né? Algum tipo de acordo comercial, tudo isso envolve dilema do prisioneiro, tá? Também estabelece um conflito de interesses, permitindo contrastar interesses individuais e coletivos no contexto de jogos cooperativos. A solução maximin e o par de equilíbrio são os mesmos, mas esta não representa a solução que é normalmente adotada na prática, né? Então, o conceito principal aqui é o de cooperação, né? Então, a cooperação é um dos marcos em qualquer organização social, e a formação de grupos sociais, de fato, representa uma solução cooperativa para a luta pela sobrevivência e pela reprodução das espécies, né? Ou nos dias de hoje, que já não estamos mais tão diretamente vinculados a esses cenários de sobrevivência, né? Pelo menos representa uma melhora de qualidade de vida, né? Cabe mencionar, no entanto, que o único equilíbrio de Nash no dilema do prisioneiro é sempre delatar, né? E a gente vai descobrir aqui que as estratégias dominantes no dilema do prisioneiro envolvem bastante altruísmo, né? E isso é
no mínimo, curioso, dado que o computador, ao encontrar essas estratégias, né, ele não leva em conta nenhum princípio ético ou moral aí, tá? Então, todo grupo social acaba impondo restrições a uma parcela ou a todos os seus membros, implicando que deve se manifestar algum tipo de comportamento altruísta. Toda vez que a gente se organiza em sociedade, há direitos e deveres associados aos seus membros, né? Então, altruísta é aquele indivíduo que paga um preço para beneficiar um outro indivíduo ou um grupo de outros indivíduos, né? Um dos maiores transtornos para grupos de indivíduos que dependem da cooperação para sobreviver é a presença de freelancers entre eles, ou seja, indivíduos que violam as regras de cooperação para maximizar seu proveito próprio, né? O interesse é perceber que os freelancers inicialmente preponderam na população, por exemplo, num processo evolutivo de estratégias, né? Eu posso constatar isso numa simulação computacional, né? Mas ao longo das gerações desse processo evolutivo, os freelancers são paulatinamente substituídos por indivíduos altruístas, né? Então isso acontece naturalmente e de modo auto-organizado na população, de estratégias, né? O que é preciso para haver cooperação? Tá? É uma pergunta importante. Por exemplo, essas agências reguladoras de governos aí, né? O papel delas é incentivar a cooperação entre o fornecedor das soluções e o recebedor dos serviços, né? E achando ali um equilíbrio, né? Então, essa pergunta aqui, o que é preciso para haver cooperação das partes envolvidas, né? É algo muito relevante aí em contextos sociais, governamentais e em qualquer interação humana, né? Em quais circunstâncias o mais racional é não cooperar? Que políticas devem ser adotadas para garantir a cooperação, né? Então, são perguntas que são investigadas no contexto do dilema do prisioneiro. Então, antes vamos falar um pouquinho da tragédia dos comuns, né? Vou dar um exemplo aqui. Suponha um jantar de fim de ano, de confraternização aí com 20 pessoas, com conta dividida igualmente entre todos. Você que está com algumas dificuldades financeiras, pensa em pedir um prato barato, mas os primeiros a pedirem escolhem pratos caríssimos. Você sabe que vai pagar só 5% da conta, independente do que comer, e decide então pedir o prato mais caro do restaurante. O custo incremental para seus colegas vai ser mínimo e você vai ter uma refeição muito melhor, em tese, né? Supondo que o prato mais caro é o mais saboroso, o mais saudável, né? Mas, como todo mundo pensa assim, o grupo acaba por gastar muito mais do que teria gasto se cada um pagasse individualmente pelo que consumiu, ou se o grupo tivesse sido dividido por várias mesas menores. Não foi culpa de ninguém. As coisas simplesmente aconteceram assim, o grupo explorou a si mesmo, a decisão racional de cada indivíduo leva a um resultado irracional, portanto negativo para o grupo, né? É uma tragédia, né? E se chama tragédia dos comuns, porque é um cenário que foi observado durante a Idade Média, tinha os nobres e os comuns, né? Então, os comuns tinham, por exemplo, um pasto onde dividiam para várias vacas leiteiras, né? E cada família usufruía do leite, do queijo e dos bezerros que eram produzidos, né? De repente, numa decisão racional, uma das famílias decide colocar 2 vacas naquele pasto, né? E não uma só. De fato, 2 vacas dão o dobro de leite, o dobro de queijo, o dobro de bezerros, né? Mas se os outros seguirem o exemplo, vai sobrecarregar o pasto, vai acabar a pastagem, todas as vacas vão morrer de fome e é uma tragédia porque todos vão perder o seu ganha-pão, tá? O seu ganha-leite, no caso, né? Tecnicamente, por razões históricas,
que é essa que eu acabei de reportar agora para vocês, né? Esse tipo de jogo é chamado de tragédia dos comuns. Exploração coletiva de recursos tende sempre a levar a tragédias dos comuns e elas só podem ser evitadas introduzindo-se regras para que os participantes sejam recompensados por agirem de forma altruísta. Em outras palavras, o altruísmo é estimulado artificialmente, ok? Então vamos falar do dilema do prisioneiro e da emergência de altruísmo e também de uma estratégia chamada tit for tat. Processos evolutivos simulados em computador permitem identificar alguns tipos de comportamento altruísta que emergem como estratégias de jogo, né? Então, Axelrod coordenou aí competições internacionais de estratégias para o jogo de dilema do prisioneiro e as soluções foram buscadas, não talvez no primeiro ano, mas nos anos seguintes, por técnicas evolutivas, né? Então esse cenário será exemplificado aqui tomando o dilema do prisioneiro e evolução de estratégias via computação evolutiva, né? Como há duas possíveis estratégias puras para cada jogador, adotou-se o bit 0 para a ação de delatar e o bit 1 para a ação de cooperar. Sendo assim, a matriz de pagamento do jogo do dilema do prisioneiro assume a forma. Se vocês se lembrarem lá atrás da descrição, né, é exatamente essa pontuação que foi trabalhada, tá? Axelrod estabeleceu uma competição entre estratégias mistas para o dilema do prisioneiro, sendo que os jogadores poderiam utilizar uma memória do resultado dos 3 últimos jogos. Todas as propostas de estratégias deveriam competir 2 a 2 com todas as demais, e a estratégia vitoriosa na primeira competição foi, surpreendentemente, a tit for tat, que é a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se o outro jogador delatou no lance anterior, eu vou delatar agora. Se ele cooperou no lance anterior, eu vou cooperar agora. Olho por olho, dente por dente, tá? Por incrível que pareça, era a mais simples das estratégias, nem usava o histórico de 3 últimos lances, né? E ganhou a competição no primeiro ano. Essa proposta a tit for tat no primeiro lance ela começa cooperando, né? Porque não tem o histórico do outro jogador, né? E a partir daí é olho por olho, dente por dente, tá? E repare que ela emprega apenas a memória do último jogo, como eu falei, é a mais simples das estratégias e acabou vencendo a competição. Ela só foi batida anos depois por estratégias evoluídas por computação evolutiva, tá? As soluções evolutivas também permitiram realizar estudos sobre cooperação, porque começou a haver uma predominância de cooperação e não de delação. Tá? Ok? Então, eu termino aqui. No curso de computação evolutiva que a gente tem na nossa pós-graduação, a gente faz experimentos de simulação com o dilema do prisioneiro e constata esses resultados aqui, tá? Mas nesse curso eu só estou apresentando e sugiro que vocês consultem aqui o livro do Axelrod, tá? E eu destaco o livro do Davis aqui. Eu tenho aqui a edição Dover de 1997, mas eu acredito ser um livro bem mais antigo. 1997 é apenas a data da edição da Dover, tá? Como já mencionei, o livro do Strang, de álgebra linear, em seu último capítulo, ao explicar como resolver a solução de jogos de soma nula, né? O paper aqui original do John von Neumann, Teoria de Jogos, de 1944. Na verdade, o original é de 1937, tá? Enfim, tem vários trabalhos da literatura aqui que podem ser consultados para
aprofundar ainda mais esses conceitos que foram abordados aqui de forma bastante introdutória, né? Então, eu agradeço a atenção de todos e convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal que o façam para receberem notificações de lançamento de próximas videoaulas.